Sobre o tema, nós convidamos aqui o promotor Genivaldo da Silva, do Ministério Público Estadual, e os jornalistas Salvador Neto e também Rui Ferrari. Rui, que também é gerente da Rádio Joinville Cultural. Um debate vai seguir o seguinte formato: a gente vai levantar um tema, cada um expõe a sua opinião livremente e pode também interferir na fala do outro sem nenhum problema. A nossa intenção não é resolver nada nem chegar a nenhuma conclusão, é levantar as ideias para fazer com que o nosso ouvinte também pense um pouquinho mais sobre o nosso tema. Boa tarde, doutor Genivaldo. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a seus ouvintes. Boa tarde, pessoal da mesa, Rui, Salvador, Paulo. Boa tarde, Salvador, também. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Jefferson, Rui, promotor. Vamos fazer um bom bate-papo aqui na Joinville Cultural. Boa tarde também, Rui Ferrari, nosso gerente. Boa tarde a todos. Boa tarde a Salvador. Obrigado por terem vindo. Obrigado, Genivaldo, por ter participado e ajudar-nos a discutir e debater esse tema tão importante. A gente começa com uma pergunta bem simples e que também o nosso ouvinte tem que sempre se fazer. Um jornalista brasileiro tem liberdade de imprensa e usa ela para trabalhar, doutor Genivaldo? O que o senhor acha? De um modo geral, todo jornalista faz o bom uso da liberdade de imprensa, de modo geral. Evidentemente que cada regra tem suas exceções, mas de uma forma geral, o jornalista brasileiro ele está ciente da sua responsabilidade de informar e informar bem a sociedade. Por isso ele traz consigo uma responsabilidade ética perante a sociedade, de forma geral. Claro, temos exceções, mas, graças a Deus, são exceções. E para que vale a liberdade de imprensa, Salvador? A liberdade de imprensa vale para liberdade das pessoas, né? A democracia, fortalecimento das instituições, para as pessoas poderem se sentir plenamente livres, exercer o seu direito à cidadania, né? Há jornalistas imbuídos de ética, de bons princípios, com formação profissional, que é o que eu defendo. Há também aqueles sem formação que fazem um bom trabalho, e há também, dos dois lados, profissionais que não se dedicam com tanto afinco com a ética, né? Não entendem assim. Quanto à liberdade de imprensa, eu acho que os colegas, a maioria, faz bom uso do que temos hoje de liberdade, né? Muita gente não sabe o que é a falta de liberdade ainda, como foi no tempo da ditadura, né? Tem gente, a juventude não tem noção do que é ficar sem as liberdades de você poder dizer o que você pensa, ou debater qualquer tema, ou denunciar o que fosse, né? Agora, há hoje no Brasil ainda muita liberdade de empresa de comunicação, mais do que liberdade de imprensa do jornalista. O jornalista se esforça e faz, mas ainda há muito corte aí, muita, digamos, censura interna, né? Há muitos cortes, ainda muitos portões a serem superados até chegar à população. Rui Ferrari, a sua opinião sobre a liberdade de imprensa e se realmente o jornalista usa essa liberdade para trabalhar? Olha, o bom jornalista se esforça para isso, né? Como o senhor Genivaldo já falou, o próprio Salvador, mas eu acho que o problema maior hoje da liberdade de imprensa é justamente o que o Salvador tocou agora no final, é a questão econômica. Eu acho que essa questão econômica hoje é o que mais cerceia a liberdade de imprensa, porque à medida em que você paga mal os jornalistas, né, que tem um dos mais baixos salários desse país, à medida em que você desprofissionaliza, né, como foi feito há pouco tempo atrás, com o próprio Congresso retirando o diploma do jornalista, né, dizendo que ele não tem mais valor. Quando você prostitui até de certa forma alguns meios de comunicação, colocando pessoas sem qualificação, ou porque são amigos, ou, né, parceiros de certos donos de meios de comunicação, você não só queima essa liberdade, né, como você entrega para a própria sociedade meios de comunicação fracos, né, meios de comunicação sem nenhuma isenção. A gente sabe que essa isenção também ela é ilusória, mas de qualquer maneira você enfraquece essa liberdade e torna a sociedade refém de um sistema que muitas vezes, ao invés de promover a liberdade, ele oprime, né? Gera exploração, né? Gera uma certa até política de ignorância pública, né? Onde quando você não tem liberdade de imprensa, você gera ignorância pública. As pessoas passam a achar que está tudo muito bem,
ou que está tudo errado. Enfim, você não democratiza a informação. Doutor Genivaldo, o senhor que é contemporâneo e vivenciou mais que nós aqui, em algum momento a ditadura militar, da censura política, nós realmente partimos para a censura econômica? O senhor acredita isso? A censura, ela tem vários níveis, né? Eu acredito que a censura econômica, ela não atinge diretamente o jornalista e principalmente a questão das informações que o jornalista vai passar para o público em geral. Ela fica um pouco aquém dessa determinada situação. É evidente que tem jornalista que tem alguma informação a passar para a sociedade e num determinado momento o seu patrão não permite que isso aconteça. Não diria que seria bem uma censura, eu acho que seria uma espécie de regra do jogo. A parte econômica, ela funciona muito no país. Evidentemente que nós temos certas situações em que a pessoa quer olhar o pedigree da outra pessoa, ele vai olhar qual é a sua dimensão de dignidade através do seu holerite bancário, através da sua conta bancária. A pessoa não pode ser medida pelo quanto ela tem no banco. A pessoa tem que ser medida pelo que ela é, pelo que ela vale. Existe uma censura velada ou vedada a respeito de econômica? Existe, como também tem uma censura social, como nós tivemos a censura política, tivemos a censura na época da ditadura militar, que foi abrindo gradativamente e culminou com a derrubada pelo Supremo Tribunal Federal da Lei 5.250, que era a famosa lei de imprensa. Ou seja, se a imprensa pode se manifestar, por que nós temos uma lei que não permite que ela se manifeste? Então nós tivemos essa liberdade jurídica, uma liberdade dita pelo próprio Supremo Tribunal Federal, mas é evidente que o jornalista, a pessoa que hoje tem o direito e o dever de passar as informações, ele ainda tem certas censuras que ele próprio vai cortando para poder passar uma informação. O próprio jornalista faz uma autocensura. E essa censura hoje, ela só tem que ser de um ponto de vista: censura ética, censura moral. Não se permite qualquer outro tipo de censura. Salvador Neto, que já trabalhou no jornal impresso, trabalha em televisão, já trabalhou em rádio, hoje trabalha também em assessoria de imprensa. A questão da autocensura existe para o próprio jornalista diante do nosso mercado? Existe. Eu acho que sempre existiu. E até onde interfere no seu trabalho? No meu trabalho... E no trabalho dos seus colegas? No meu trabalho, por exemplo, como eu sou um multimídia, né? Um pessoal costuma dizer agora. Então eu tenho um blog, né? Que é o Palavra Livre, onde eu expresso, o editor sou eu, né? Acho que essa é uma das grandes revoluções para a democracia, realmente, na informação, para as pessoas. Isso é liberdade de imprensa. Isso é liberdade. Você ter um meio de comunicação radicalmente próprio. A relação do jornalista com seu público, né, com a sociedade, porque eu não tenho nenhum gatekeeper, como se fala, né, na academia, não tem nenhum dono do portão para me dizer se eu posso ou não escrever. Exato. Aí sou eu o próprio censor, então, não é, promotor? De que se possa ou não, os limites éticos, os limites que a profissão impõe, né, de objetividade, de ouvir os dois lados, da relevância do assunto, da proximidade, enfim, tantos outros temas que se aprende, né? Eu cuido muito com as coisas que eu trabalho no meu blog ou com as entrevistas, né? Uma entrevista já é um negócio muito mais bacana de fazer, a matéria-prima do jornalista, você colocar a pessoa sentada e conversar com ela, né? Então ali não há censura, o meu programa é ao vivo, né? Então não tem truque, corte, né? Não tem corte, então você faz. Então eu acho que é por aí. Você tem que se censurar sim se você for fazer uma coisa altamente antiética, né? Como tem muita gente que faz, olha, vou falar de você amanhã se você não me ajudar em tal lugar, né? Então isso não é ético. Ainda temos muito disso, não só aqui, no Brasil inteiro. É até crime, né? É um crime. É até crime. Só que isso graça por aí ainda, porque ainda há pessoas, há empresários, há empresas que preferem pagar determinados tipos de jornalista, se é que podemos, ou de informador, que se diz informador de opinião, ao invés de oferecer um apoio, por exemplo, aqui na Joinville Cultural, a fortalecer, ou em outra entidade um pouco menos representativa. O olhar daí econômico, né, promotor, aí fortalece mais. Onde é que eu vou ter mais exposição? Então, numa rede comercial comum,
Então, o dinheiro ou o apoio vai muito mais para lá do que para entidades menores que precisam de apoio, como as rádios comunitárias, as rádios educativas e tudo mais. Rui Ferrari já teve experiência em rádio e hoje, claro, trabalha aqui na Rádio Joinville Cultural e é gerente, já trabalhou em jornal impresso e também... TV também. Televisão, logicamente, e também, inclusive veio para Joinville para trabalhar em TV e também é assessor de imprensa e faz parte da equipe de comunicação da Secretaria de Comunicação de Joinville. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. A liberdade e a autocensura do jornalista, Rui. O Genivaldo, promotor aqui, procurador que está conosco, abordou a questão da ética, né? Eu acho que não há liberdade sem ética mesmo, né? Porque é aquela coisa do respeitar o outro, né? Cada um de nós, seres humanos, independente se somos jornalistas ou não, nós precisamos e temos a obrigação, como seres humanos, de respeitar esse outro ser humano, né? E quando você tem um microfone à frente, ou uma câmera de televisão à frente, ou um gravador à frente, eu acho que essa responsabilidade dobra, né? Porque você tem a capacidade, como instrumento, né, de estar levando para o outro uma informação, enfim, ou multiplicando essa informação recebida para os outros. A liberdade de imprensa no Brasil, a gente sabe que o Brasil é considerado hoje um país semi-livre, né? Ele não é totalmente livre, porque a imprensa ainda é muito perseguida, principalmente em locais onde os estados têm a presença do Estado muito forte, né? O que eu digo, governadores, deputados, né? Os famosos coronéis, que ainda dominam uma série de municípios e cidades brasileiras e que mandam matar mesmo jornalistas que falam demais. Em né? Minas agora, sim, recentemente 2 jornalistas foram assassinados. O Brasil hoje é o 10º lugar mais violento em relação aos jornalistas no mundo. No mundo, você imagina. E aí você falava há pouco sobre a respeito da liberdade dentro da internet, né? E a gente vê o quanto a internet é importante hoje para auxiliar essa liberdade, e países que proíbem a internet, né? Como a gente tem a China, né? Onde a internet é totalmente restrita. No próprio Oriente Médio, em muitos países, né, islâmicos, onde a internet também é controlada e que as pessoas não podem ter o seu blog, não podem se comunicar com a sociedade da forma como a gente faz. Então, eu acho que essa liberdade hoje, apesar de no Brasil ainda ela ser considerada razoável, né, o Brasil ali está entre os países, apesar de muito violentos, mas que tem uma imprensa meio livre, não completamente livre, estamos evoluindo. Vamos evoluir, eu acredito, para uma liberdade maior. Eu costumo comparar que toda sociedade que tem uma comunicação livre, ela é mais evoluída. E a prova disso é que no topo do ranking dos países com a liberdade de imprensa maior são os países desenvolvidos, a Suécia, a Dinamarca, né, que são países considerados de melhor padrão de vida, porque tem a sua liberdade ainda maior dentro da imprensa. O Salvador Neto já citou, e também o Rui também. A gente então vai entrar nesse assunto. De acordo com a Unesco, mais de 600 jornalistas foram mortos na última década, muitos trabalhando fora das zonas de conflito, quer dizer, fora do local onde tem guerra, batalha e por aí vai. A organização também divulgou que 9 em cada 10 casos de assassinatos desses profissionais ficam impunes. Eu pergunto para vocês, aqui no Brasil existem alguns casos, claro, de divulgação, como o Salvador citou. Há perseguição a jornalistas aqui no Brasil, assim, e de onde viriam essas ameaças, Salvador Neto? Olha, pelo que nós acompanhamos sempre pela FENAGE, né, Federação Nacional de Jornalistas, e acompanhar as notícias, afinal, né, nosso dia a dia é esse, sempre parte desse poder político. Muito dos poderes políticos e econômicos em pequenas cidades. Nas grandes é um pouco diferente, mas também acontece, mas principalmente nos menores lugares, né? Tanto que nessa pesquisa que a gente estava comentando é isso, em Minas Gerais, enfim, há uma perseguição, há uma violência ainda muito grande em relação. Agora nos grandes centros já muda, né? Aí a perseguição é econômica, como sempre, né? Então você vai denunciar determinado fato, não porque você é contra, é porque o fato está ali. A relação do jornalista é com a sociedade, né? Não é com os grupos, né? O jornalista tem um compromisso com a sociedade, a informação está ali, né? Então você tem que fazer a matéria e vai apurar dentro das regras básicas, para quem faz bem feito, e vai publicá-la. Acontece muito isso, daí a censura mais econômica. Sai uma vez, mas não sai mais, né?
Nesses outros lugares não, aí a situação já é realmente de mandar matar, mandar apanhar, né? Mandam bater em jornalistas, enfim, você vê em todos os lugares aí do país, né? Infelizmente, porque quanto mais transparência, melhor. Eu aqui quero voltar um pouquinho. Hoje se diz, por exemplo, que o Mensalão é o maior caso do país de corrupção. Eu não acredito nisso, porque na época da ditadura a corrupção já existiu no Brasil. A corrupção existe desde que a família real veio para cá, né? Só que o que acontecia? Não tinha liberdade de imprensa. Desde os tempos de Dom Pedro. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia do que acontecia. E a ditadura agora foi a mesma coisa. Quanto Transamazônica até hoje, você pergunta se terminou, não terminou, ninguém sabe ainda, né? Então, houve muito desvio também na época. Sim. É que hoje, o que acontece? A sensação é de que, poxa, existe muito mais. Não, é que a imprensa é livre, a imprensa mostra, e aí a população pelo menos sabe do que está acontecendo e sabe como se defender. Doutor Genivaldo da Silva, a sua opinião sobre a perseguição do jornalista? Não só jornalistas, né? Perseguição, ela existe a muitas pessoas. O interessante é que o Estado, ele criou programa de proteção a testemunhas e nunca se mostrou interesse em eventualmente estabelecer programa de proteção a jornalistas. Isso nunca aconteceu, né? Qual é o motivo? Realmente eu não sei qual é o motivo, mas precisaria ter um trabalho voltado para a defesa da integridade, da vida, da saúde e principalmente da boa informação que o jornalista vai prestar. Esses casos são principalmente daquele jornalismo investigativo, que é muito importante para o país, porque o jornalista simplesmente mostra o que está acontecendo e deixa por conta das instituições outras que são as responsáveis para fazer o devido levantamento, né? Nesse contexto, quando se fala em jornalista perseguido, é muito pior do que qualquer outra ocorrência de um roubo a banco, por exemplo. O exemplo, estávamos conversando agora há pouco do caso do Tim Lopes, né? Do Tim Lopes, que foi um trabalho investigativo. Isso tem, no Brasil tem, em outras partes do mundo todo tem essa situação. Existem determinados grupos, determinados nichos que acabam tentando ser os donos do poder, os donos do pedaço. E quando alguém se apresenta como uma possibilidade de derrubar ou de mostrar alguma coisa, começam essas retaliações. Não é só na questão da vida, não, é no campo político também, na questão social. Qualquer cidade pequena que o repórter vá fazer uma entrevista ou vá fazer um trabalho de informação sobre determinado tema, como diz na gíria, não se cria mais no município. Acabam fechando. Nem casa para morar, né? Exato. Não, eu não vou alugar a casa para esse cara de jeito nenhum. Então, existem esses grupos que têm esse tipo de fortalecimento que o jornalista ele precisa ter um apoio. Ele não pode estar sozinho, e o apoio tem que partir não só do seu patrão, como também o apoio tem que partir do próprio Estado. Se o Estado quiser falar, eu sou o Estado honesto, então o Estado tem que participar e tem que ajudar o jornalista. Quero aproveitar, se o Jefferson e Rui me permitem, né? Por favor. A questão aqui a FENAGE indica a aprovação do PL 1078/2011, que prevê a federalização das investigações de crimes contra jornalistas. O que o promotor pensa disso? Uma forma de coibir? É uma forma de ajudar na investigação. Coibir não vai, mas ajuda muito na investigação. O Estado, cada Estado da Federação, o aparelhamento policial, ele é muito mais restrito do que o aparelhamento da União. A União, ela consegue fazer uma demonstração de poderio, de força, de tecnologia para poder fazer esse tipo de combate. Nesse sentido, sim. Vários crimes que eles querem federalizar, né? Conflitos de terra, etc. e tal. Mas esse é importante. Só que mais importante do que isso, eu acho que teria que se criar grupos de atuação, de defesa da integridade do jornalista que se sente ameaçado. Um dos últimos escândalos que ganhou repercussão nacional foi o superfaturamento na compra de capas de chuva para policiais que vão trabalhar lá durante a Copa das Confederações em Brasília. É um caso pequeno, mas ganhou repercussão, e essa repercussão, e principalmente a pressão do Ministério Público e da imprensa, culminou na demissão do comandante da Polícia Militar, o Suami Santana, Coronel Suami Santana, lá em Brasília. Até que ponto uma denúncia por meio da imprensa
faz com que o poder público, a gente fala do governo, tanto federal, municipal e estadual, mudar de ação, Salvador Neto? Muda completamente, né? Recheado de fatos aí que, quando a imprensa denuncia, com base em uma reportagem bem construída, bem apurada, documentada, empurra o governo e as instituições a investigar, sim. O leitor, o ouvinte, o telespectador acredita tanto na imprensa, quanto a imprensa realmente derruba o que precisa ser derrubado? Não sei. Eu creio que essa massificação da informação aí nas mãos de grandes grupos de comunicação, que são poucas famílias no Brasil que detêm o monopólio aí de vários órgãos de imprensa, nem tudo que aparece lá é efetivamente o foco do que realmente acontece, né? Porque nós sabemos que a cada dia que a gente faz uma reportagem, a gente ou edita um jornal, como vocês fazem aqui também, né, o radiojornalismo, é apenas um fragmento de um enorme tecido, né, social que está acontecendo hoje ali fora, aqui na rua. Então eu penso que ainda temos muito a caminhar nessa situação. Rui Ferrari. O senhor Genivaldo falava sobre a questão do Estado, né, vamos dizer assim, né, das intenções ou não do Estado em imprimir leis para modificar essa questão. O que eu acho que é importante a gente pensar também que boa parte desse Estado, quem faz parte desse Estado é a própria sociedade, né? E nós sabemos que, infelizmente, a sociedade ainda ela está muito além, muito fora, muito distante do que deveria, no meu modo de entender, estar participando dessa ação, participando desse movimento. Eu digo isso por quê? Porque boa parte dos meios de comunicação dependem da audiência, né? Principalmente TV e rádio. Se você não tem uma forte audiência, se você não tem quem te ouça de fato, o Estado vai dar menos ou maior atenção para determinados fatos. A gente sabe que o Tim Lopes, ele sofreu toda aquela comoção social porque tinha a Globo por trás. Provavelmente, se ele fosse um jornalista de um jornalzinho pequeno no interior, ninguém nem saberia quem era Tim Lopes, não é assim? Então, muitas vezes, essa coerção do Estado e dos próprios meios de comunicação acontece, no meu modo de entender, e aí passa a liberdade de imprensa por isso também, é quando há audiência. Então, nós temos uma audiência? Temos. Por isso que eu acho que a gente tem que apontar um pouco esse dedo para a sociedade, para que ela repense muitas vezes como hoje ela consome informação, né? A gente sabe que nós vivemos uma sociedade que lê muito pouco, né? Os jornais nossos têm tiragens baixíssimas, né? Em Joinville, não sei se o pessoal tem conhecimento, mas os principais jornais da cidade não chegam a ter 30 mil assinaturas, né? Juntos, né? Somados, né? Isso é muito pouco para uma cidade do porte de Joinville. Então, se a sociedade lê pouco, ela consome pouca informação. E consumindo pouca informação, fica fácil você pegar uma sociedade dessa e dobrar do jeito que você quer, né? Fazer com que ela faça o que você quer que ela faça. E aí entra a liberdade de imprensa. Se você tem uma liberdade de imprensa, ou de fato, meios de comunicação fortes, concretos, poderosos, que eu digo economicamente também, para se poderem manter e contrapor, às vezes, o Estado, que a gente sabe que hoje o Estado é o maior patrocinador dos meios de comunicação, né? E claro que, através desse patrocínio, ele direciona também os meios por onde ele quer, né? A gente sabe que isso existe. Então, grandes bancos, grandes construtoras que pagam e pagam muito bem as empresas de TV e de jornal, muitas vezes elas direcionam determinadas matérias e certos assuntos não saem na mídia porque os patrocinadores não deixam. Então, essa liberdade de imprensa que às vezes a gente vê reprimida e muitas vezes controlada pela questão econômica, eu acho que sofre nesse ponto. E a sociedade toda com isso, né? 1 e 2 agora, para encerrar, doutor Genivaldo, sua opinião sobre a pressão da imprensa no poder público. O Rui acabou de falar, se pegar qualquer jornal hoje, você vai ver 40%, 50% são notas de publicidade. Evidentemente, as revistas também são assim. O público nosso é meio complicado, o público-alvo que tem a imprensa como destinatário da imprensa, os jornais que são 30 mil de assinaturas, te garanto que desses 30 mil, pelo menos a metade não lê as partes boas do jornal, vai ler a parte policial, se for homem vai ler a parte de esportes, e o resto que é de
interesse vai deixar para lá, né? O Ministério Público e a imprensa sempre teve uma ligação, não só o Ministério Público fornece informações para a imprensa, mas principalmente nós também buscamos na fonte da imprensa as notícias para poder instaurar inquérito civil. Aqui em Joinville, quando eu estava na cidadania, eu instaurei exatamente 15 procedimentos cujo início foi uma notícia publicada no jornal. Olha a importância da imprensa. É fundamental. Uma notícia publicada no jornal. Então começou ali, o Ministério Público começou a atuar. Então essa liberdade, essa possibilidade que a imprensa tem de denunciar, isso faz bem para nós, para o Ministério Público, e automaticamente faz bem para a sociedade também. Exato. Nós recebemos aqui, neste bate-papo, nessa troca de ideias, principalmente nesse debate de informação, o promotor Genivaldo da Silva, do Ministério Público Estadual, e os jornalistas Salvador Neto e Rui Ferrari. E esse tempo também coíbe, né? A liberdade de imprensa, né? Bem restritivo. Já vou entrar com uma reclamação. Vão ser mais tempos, com certeza. A nossa intenção, como eu falei, vou repetir aqui, não é resolver nenhum problema, é debater, não é esgotar assunto, é fazer com que o nosso ouvinte repense a maneira que ele vê a imprensa, a sua própria liberdade, em relação também à imprensa e poder público. Agradeço ao Dr. Genivaldo, muito obrigado pela entrevista. Ok, sempre às ordens. Salvador Neto. Muito obrigado a todos. Rui Ferrari, mais uma vez, obrigado pela parceria. Obrigado a todos. Encerramos aqui o Repórter Joinville, segunda edição, um programa da sua Rádio Joinville Cultural FM 105,1. A gerência de Rui Ferrari. Coordenação técnica e artística, Paulo Martini. Os trabalhos técnicos de Gelson Pedro de Oliveira. Coordenação de jornalismo e apresentação, Jefferson Correia. Uma boa tarde para você. Um ótimo final de semana, uma boa tarde. Você fica na companhia da cantora joinvilense Natana. Ela canta Valerie.